Bom, pessoal, vamos lá, vamos fazer a correção da atividade da página 97 do livro, tá? Trigonometria. Primeira questão, determine o valor de x de cada triângulo representado a seguir. A gente tem que sempre começar com a análise base, tá bom? Olha aqui, ó. Ignora o ângulo de 90 graus por enquanto, para o ângulo de 30. Eu tenho cateto adjacente ou oposto. Bom, o x que eu quero encontrar está na frente dele, então é cateto oposto. Então aqui eu vou usar o seno. Nessa letra B, no ângulo de 60 graus, o x é cateto adjacente ou oposto? Bom, tá do lado, né? Então aqui vai ser cosseno. No C, o x está colado, né? Ao lado do ângulo de 45 graus. Então, letra C também vai ser cosseno. Só que, eu acabei de perceber que na letra C a gente não tem hipotenusa, né? Hipotenusa é quem está na frente do ângulo de 90 graus. Eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Então, a letra C vai ser tangente. Tá bom? Lembrando aqui, na letra A, 40 é hipotenusa. E na letra B, o 20 raiz de 3 é hipotenusa também. Então, vamos resolver agora, né? Letra A, seno de 30 graus é igual a cateto oposto, x, sobre hipotenusa. A gente tem que saber a tabelinha, né? Então, vamos fazer junto aqui. Seno, cosseno, tangente. 30, 45, 60 graus. 2... Deixa eu trocar de cor, fica melhor, né? Então, 2, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá? Montamos aqui a nossa tabela. Deixa eu passar uns tracinhos aqui só para separar. Então, seno de 30, 1 sobre 2, né? Bem aqui. Então, eu vou substituir por 1 sobre 2 é igual a x vezes 40. Então, 2 vezes x, 2x, igual a 40. Dividindo os dois lados por 2, x é igual a 20. Tá bom? Letra B. Cosseno de 60. A atividade pegou leve aqui com a gente, né? Então, cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa é 20 raiz de 3. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a x, 20 raiz de 3. Multiplicando no cruzado, 2x é igual a 20 raiz de 3. Dividindo os dois lados por 2, x é igual a 10 raiz de 3. Letra C, tangente. Então, tangente de 45 graus é igual a cateto oposto, 6, sobre cateto adjacente, x. E a tangente de 45 graus, mais fácil ainda, é 1. A atividade pegou muito leve com a gente. Então, 1 é igual a 6 sobre x. Imagina que aqui embaixo tem 1 também, ó. Multiplica cruzado. 1 vezes x, x. 1 vezes 6, 6. X igual a 6. Tá bom? Então, essa é a primeira questão. Pausem, copiem e vamos para a segunda questão. A segunda questão diz para calcular o perímetro do triângulo representado a seguir. Vejam, para calcular o perímetro,
significa que eu tenho que saber tanto o valor desse lado como desse outro. Tá bom? E aí é isso, não tem muito mistério não. O que eu vou recomendar pra gente fazer é olhar na tabela, tá? E aqui não tá mais, você vai ter que ter a sua aí, pra ver o que fica melhor de fazer. Porque eu tenho um ângulo de 30 graus, eu tenho um ângulo de 60, e eu tenho que determinar se aqui no ângulo de 30 graus é melhor fazer seno ou cosseno. E no ângulo de 60, é melhor fazer seno ou cosseno. Se a gente olhar na tabela, olhando pelo de 30, o seno de 30 graus é 1 meio. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O que é mais fácil? Trabalhar com um número que não tem raiz ou com o que tem? O que não tem. Então, eu vou calcular o seno de 30 graus, que é cateto oposto, y, sobre a hipotenusa, 18. E aí o seno de 30 graus é 1 meio. Então, 2y é igual a 18. Dividindo os dois lados por 2, y igual a 9. Professor, se eu tivesse feito com cosseno, daria certo? Vamos fazer. Cosseno seria x sobre 18, né? Que é o adjacente sobre a hipotenusa. No caso aqui eu vou acabar encontrando o valor do x também, né? Mas vamos fazer porque a gente vê que dá certo. Cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 18. 2x é igual a 18 raiz de 3. Divide tudo por 2. X é igual a 9 raiz de 3. Como é que eu posso garantir que isso aqui está certo? A gente tinha falado que se eu calculasse o... Acabei de perceber. Se eu calcular o cosseno de 60, vai dar a mesma coisa que eu vou calcular o cateto adjacente, né? Então aqui eu vou calcular o seno de 60, para garantir que está certo. Seno de 60 é igual a cateto oposto, x, sobre a hipotenusa, que é 18. O seno de 60, mesma coisa, né? Raiz de 3 sobre 2 igual a x sobre 18. Tá bom? Então eu me confundi aqui, que ia dar para fazer diferente. Não dá, mas não tem problema também, tá? Dividindo por 2 dos dois lados, 9 raiz de 3, como nós tínhamos encontrado, tá? Então, x, 9 raiz de 3, y, 9. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Espero que não. Tá? E aí, no caso, ele quer o perímetro, né? Então, é só somar tudo. Então, 9 mais 18 mais 9 raiz de 3. 9 mais 18 dá 27, mais 9 raiz de 3. Pessoal, teoricamente, eu tenho que parar aqui, tá? Mas, se a questão der para você o valor da raiz de 3, a gente tem que concluir, tá? Aqui, no caso, o livro não dá o valor da raiz de 3. E na resposta que ele está dando, aqui que eu estou olhando, ele calcula, sim, o valor de 9 vezes raiz de 3. Tá? Então, esse 9 raiz de 3 é aproximadamente 15,6. Tá? Então, eu vou substituir aqui por 15,6. Somando isso aqui, vai dar 42,6 centímetros é o perímetro, tá? Mas não se preocupem, na prova, se eu for colocar uma coisa tipo isso aqui, eu vou colocar aqui assim, estaria aqui assim embaixo. Calcule o perímetro do triângulo representado a seguir. Considere
raiz de 3 igual, e iria colocar aqui o valor da raiz de 3, tá bom? Mas aqui não comentam o erro que eu ia cometendo de esquecer que é para calcular o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, tá bom? Pausem, copiem, se vocês ainda não tiverem copiado, que a gente vai para a terceira questão. Bom, a terceira questão diz o seguinte: resolva as seguintes situações, problema. Letra A. Do ponto mais alto de uma torre foi esticado um cabo de aço de 58 metros, formando com o solo o ângulo de 30 graus. Calcule a medida da altura dessa torre. Então veja, aqui está o cabo com 58 metros e aqui o nosso ângulo de 30 graus. Eu quero saber a altura, que é o H. Então tá bom. O 58, a gente ainda diz aqui, é minúsculo, tem um ângulo de 90 graus. Então 58 é a hipotenusa. E o H, em relação ao 30 graus, é o cateto oposto. Quando tem um cateto oposto, eu quero calcular o seno. Então, seno de 30 graus é igual a cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, 58. Seno de 30 é 1/2. Multiplicando cruzado, 2 vezes H, 2H, 1 vezes 58, 58. Dividindo os dois lados por 2, H é igual a 29 metros. Então, a torre tem 29 metros de altura. Já a letra B diz: uma escada apoiada em uma parede em um ponto a 4 metros do solo forma com essa parede um ângulo de 60 graus. Qual é o comprimento da escada em metros? Então, tem um triângulo aqui, 90 graus. Isso aqui que eu quero saber, que é o x, que é o tamanho da escada, é a minha hipotenusa. E quando eu olho para os 60 graus, esse 4 é o quê? Cateto adjacente. Cateto adjacente, cosseno. Então, cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente, 4, sobre a hipotenusa, que é o meu x. E o cosseno de 60 é 1/2. Multiplicando cruzado, x é igual a 8. Tá? Então, a escada tem 8 metros de comprimento. Bem tranquilo, né? Essas questões aqui. Pausem aqui se vocês precisarem e copiem para a gente seguir para a quarta questão. Quarta questão: determine os valores de x e y com base nos dados da figura a seguir. Vamos lá. Aqui a gente vai ter que trabalhar em passos, tá bom? Primeira coisa que é muito importante você entender isso aqui, tá bom? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, se eu olhar para esse triângulo aqui, aqui tem 120, aqui tem 30. 120 mais 30, 150. Para 180, faltam mais 30 graus. Quando um triângulo tem dois ângulos iguais, significa que ele tem dois lados iguais também. Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, se eu quiser saber o valor de x, eu tenho que saber o valor desse cara aqui. Tá bom? Mas eu não tenho como saber ainda o valor disso aqui. Vamos lembrar que a trigonometria é dentro do triângulo retângulo. Então, eu só consigo aplicar seno, cosseno e tangente nesse triângulo menor ou no triângulo maior, tá? Nesse triângulo aqui, eu não consigo aplicar seno, cosseno e tangente. Então, nesse triângulo menor, eu não tenho nada. Eu tenho o ângulo de 90 e o ângulo de 30, mas eu não sei o valor desse lado e nem o valor desse lado. Então, também não vou conseguir encontrar o valor desse lado. Já no triângulo maior, eu tenho a hipotenusa
né? Porque quem está na frente do ângulo 90 graus. E aí eu posso encontrar isso aqui tudo, mas não vai me adiantar de nada, porque eu não quero saber o valor de x mais y, mas sim x e y. Ou eu posso encontrar isso aqui, que sabendo isso aqui eu vou conseguir encontrar o valor do y, por exemplo. Então é isso que eu vou fazer, tá bom? Eu vou usar o triângulo grande, né, o total aqui, para encontrar isso aqui. O ângulo que eu vou usar é esse ângulo aqui, tá bom? Se daqui para cá eu tenho 30 e daqui para cá eu tenho 30, no total isso aqui, esse ângulo mede 60 graus. Então, o que eu quero achar é isso aqui, certo? Que está do lado do ângulo de 60 graus. Então, eu quero fazer o cosseno de 60 graus, que vai ser igual a cateto adjacente, que eu vou chamar de Z, dividido pela hipotenusa, 8 raiz de 3. Cosseno de 60 é 1 meio, igual a Z sobre 8 raiz de 3. Multiplica cruzado, 2Z é igual a 8 raiz de 3. Dividindo os dois lados por 2, o Z é igual a 4 raiz de 3. Então aqui, deixa eu apagar agora as coisas aqui. 4 raiz de 3. Aí veja, dentro desse triângulo agora, eu tenho um cateto. Eu preciso achar o outro cateto, depois a hipotenusa. Tá bom? Lembrando que aqui também é x. E aí agora é só uma questão de ordem. O que é que eu quero achar primeiro? Eu vou achar primeiro o y e depois o x, tá? Então, já que eu vou achar o y, eu tenho que perceber que aqui é cateto e aqui também é cateto. Olhando para esse ângulo de 30 graus aqui, tá? Aqui é cateto adjacente e o y é cateto oposto. Então, já que eu tenho os catetos, eu vou usar tangente, né? Então, tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, y, dividido por cateto adjacente, 4 raiz de 3. A tangente de 30 graus, lá na tabelinha, a gente vai encontrar que é a raiz de 3 sobre 3, igual a y sobre 4 raiz de 3. Multiplica cruzado. 3 vezes y, 3y. Raiz de 3 vezes 4 raiz de 3 é 4 raiz de 9. Tá bom? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Então, 3y é igual a 4 vezes 3. Dividindo os dois lados por 3, y vai ser igual a 4. Por quê, professor? Porque é só cortar aqui esse 3 com esse 3. Tá bom? Então, y é igual a 4. Agora, eu posso calcular o valor do x. Veja. Sabendo que o y é 4, eu posso, para calcular o x, eu posso usar tanto o seno como o cosseno. Eu vou usar o seno, tá? Porque aqui fica mais fácil. Cateto oposto sobre a hipotenusa do que o cateto adjacente, que eu teria que usar esse 4 raiz de 3 aqui. Então, seno de 30 graus é igual a cateto oposto, que é 4, né? Esse lado aqui, sobre a hipotenusa, que é x, esse lado aqui. Seno de 30 é 1 meio, igual a 4 sobre x. Então, 1 vezes x, x, 2 vezes 4, 8. Então, x é igual a 8 e y igual a 4. Encontramos aí as respostas que nós queríamos. Ficamos por aqui, nesse momento. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus.